Olá, bom dia a todos. A diabetes ela pode causar diversos problemas e entre eles a cegueira e até mesmo amputações. O controle adequado da glicemia é importante para prevenir essas complicações. O alerta é da endocrinologista a doutora Moara Cardoso. Ela está aqui no 93 FM para compartilhar os seus vastos conhecimentos sobre a doença. Doutora, obrigado pela sua presença. A gente começa perguntando à senhora o seguinte: o que é na realidade o diabetes e por que é importante falar sobre essa doença exatamente no Dia Mundial do Diabetes? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Mais uma vez na 93 FM, ainda mais para falar de um assunto tão prevalente e importante que é o diabetes. E para antenar aí todo mundo sobre essa doença, mais de 10% dos brasileiros são portadores de diabetes e muitos não sabem ainda que têm a doença. No mundo nós temos aí mais de 500 milhões de pessoas com diabetes e esse número está crescendo cada ano que passa. Então falar sobre diabetes, sobre diagnóstico, sobre prevenção é extremamente importante. E o que é diabetes? Diabetes nada mais é do que o excesso de glicose no sangue, que pode ser causado por excesso, de resistência insulínica ou o excesso da própria glicose. Lembrando que nós não temos apenas diabetes tipo 2, que é o mais conhecido, mas nós também temos diabetes tipo 1, diabetes gestacional, o diabetes autoimune, que é o LADA, que também vem sendo bem prevalente aí na população. Doutora, quais são os principais sintomas que podem indicar que uma pessoa tem diabetes? Especialmente o tipo 2, que é muitas das vezes bastante silencioso. Exatamente. Por que é uma doença tão importante, prevalente e que mata? Porque é uma doença silenciosa. Mas pode aparecer um quadro de sudorese, excesso de urina, boca seca, tontura, um emagrecimento sem um motivo específico. Então isso deve ser investigado. Uma pergunta importante para a senhora: como que é feito o diagnóstico e com que frequência as pessoas devem medir a glicose ou fazer exames preventivos? Se você não tem nenhuma doença, o correto é fazer um exame, no mínimo, anual. Então, todo ano fazer aí o seu exame de rotina, que aí o médico vai pedir uma glicose em jejum, uma hemoglobina glicada, um teste de tolerância. Então, esses exames são importantíssimos, E para fazer o diagnóstico, a gente vai ter aí, depende da referência laboratorial, mas uma glicose em jejum acima ou igual a 125, uma hemoglobina glicada aí acima de 6,5. Doutora, vamos mexer com a boca dos ouvintes agora. Essa pergunta é importante, hein? De que forma que a alimentação e a prática de exercícios ajudam a controlar ou até mesmo evitar a doença? Atividade física e dieta são essenciais para o controle e a prevenção da doença. Quando nós falamos, por exemplo, de pré-diabetes, nós conseguimos aí a resolução do problema com dieta e atividade física. E o paciente que é portador da doença, nós temos um controle aí absurdo com o controle da glicose, dos alimentos, do uso do carboidrato. E o exercício físico, principalmente o exercício de força, ele aumenta aí a produção de massa muscular, que nesse músculo nós temos um receptor, que ele absorve aí a glicose. Então a gente tem uma melhora aí absurda do controle da doença. Farinha de trigo é um vilão? Farinha de trigo não é que é um vilão, mas o excesso dela, o sedentarismo, é um vilão. Doutora, quais os avanços mais recentes no tratamento do diabetes e o papel da tecnologia no controle do diabetes? Nós estamos aí, no ano de 2025 e todos os dias são lançados aí drogas que ajudam no controle, muitas drogas, no controle aí da doença. Por exemplo, vamos falar de tecnologias. Para você que é portador de diabetes tipo 1, LADA, que é insulino dependente, nós temos o aparelho Libre, que é um sensor de leitura
da glicose que você coloca, né, na região do braço, e aí através da leitura com o próprio celular você tem ali um mapeamento da sua glicose. É sensacional. Nós temos também o uso das canetas, né, que antigamente aplicava com as seringas, e hoje nós temos as canetas com agulha de 4 milímetros praticamente indolor. E eu quero deixar aqui uma atenção e um alerta sobre os glicosímetros. Recentemente nós tivemos um problema com os glicosímetros que foram distribuídos aí pelo governo, que teve uma alteração. Não estava lendo com precisão a glicose capilar. Então, se você tem um aparelho na sua casa e você está com dúvida da sua glicose, leve ao lugar que você recebe esse aparelho, esse glicosímetro, para conferir se você não está tendo uma glicose alterada por erro do aparelho. Doutora Moara, nós temos aqui algumas perguntas feitas pelos ouvintes da 93 FM. Sim. Por exemplo, é verdade que quem come muito doce pode desenvolver diabetes? Não necessariamente. Quando você come muito doce, você aumenta muito a resistência insulínica, você aumenta o sobrepeso, você faz um quadro de obesidade, e isso é um risco para pré-diabetes e se tornar o diabético. Mais uma para a senhora. O diabetes tem cura ou só pode ser controlado? O diabetes, ele não tem cura, mas pode ser controlado. Já o pré-diabetes, então eu quero deixar um alerta sobre o cuidado e a prevenção e o diagnóstico correto da doença. O pré-diabetes, sim, ele pode ser curado. O que acontece, doutora Moara, se a pessoa tem um açúcar um pouquinho alto, mas ainda não é diabética? Você falar glicose, né? Isso. Uma glicose um pouquinho alta, a gente classifica aí como provavelmente um pré-diabético. Então a gente vai entrar aí para esse paciente com um protocolo de dieta, atividade física e medicação. Por muitos anos, o pré-diabético, e atualmente também em alguns casos, o pré-diabético ele não é tratado com medicação. E foi visto que o diabético de daqui 2 anos era esse pré-diabético que não foi tratado. Então eu quero deixar a importância do pré-diabético ser tratado de forma contínua, de forma eficaz, para que ele não se torne o diabético de 2 anos, daqui 2 anos. Vamos agora falar da família. Tá. Porque eu pergunto para a senhora o seguinte: quem tem caso de diabetes na família corre mais risco? É uma pergunta, mas tem uma outra. O que pode fazer para prevenir? Certo. A genética para o diabético, ela tem sim a sua importância. Mas hoje, na atualidade, nós conseguimos mudar isso com mudança de estilo de vida, que é a atividade física e a dieta. Então, se você tem uma família com diabetes, você tem sim uma porcentagem de ter a doença. Mas se você se cuida, faz a prevenção, faz o seu exame todo ano corretamente, a chance diminui praticamente para zero. Mas eu pergunto para a senhora, é possível ter uma vida normal, praticar esportes e até comer doce de vez em quando, mesmo sendo diabético? Com certeza. Dá para conciliar? Com certeza. Se você tem diabetes tipo 1 ou tipo autoimune LADA, que é insulino dependente, se você é uma diabetes gestacional, se você é diabetes tipo 2, você pode ter uma vida normal. O que você precisa fazer? Ter um controle da doença, praticar atividade física, uma boa dieta, uma boa alimentação. Isso não vai te dar restrição de comer um doce. Só que isso tudo é o quê? Feito, calculado e bem pensado ali na sua dieta. Doutora, a nossa conversa termina pedindo à senhora uma mensagem a todas as pessoas que sofrem o que podem sofrer no dia da doença. Diabetes é uma doença, como eu disse, extremamente prevalente, mas que nós conseguimos melhorar ou mudar esse quadro com mudança de estilo de vida. Então eu deixo aqui para você um recado: cuide-se, faça os seus exames, faça o seu check-up anual, tenha confiança no seu médico, trate, não deixe. A diabetes é uma doença que ela dá alterações importantes, alteração oftálmica, alteração na função renal, amputação. Nós sabemos que todos os dias tem um paciente que tem uma dessas 3 sequelas devido ao diabetes. Então, cuidar nunca é demais. Doutora, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui no 93. Eu que agradeço. Obrigado. Com imagens e edição de Washington Lima, repórter
Luiz Lúcio para a 93 FM.